No episódio anterior, Yang descobriu quem estava atrapalhando seus negócios, conseguiu um discípulo e foi visitar sua avó no campo. Opa, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Mais uma continuação de uma obra que a gente já tem aqui no canal, hein? Você quiser a próxima parte, já sabe, hein? O Prota pede para elas irem na frente. Ele tem que tirar a água do joelho primeiro, usando seu bule como bússola. Começa a procurar, olhando todos os lados, vê um pouco de energia saindo debaixo de um monte de terra. Ele olhando para ela, se perguntando o que diabos é aquilo. Começa a escavar, dizendo que depois descobre o que é. Uma sombra atrás dele. O Prota tomando um susto com seu mestre falando no seu ouvido que isso é um artefato imortal, ancião. O Prota fica brabo falando para seu mestre parar de aparecer de repente assim. Seu mestre nem liga, só manda ele tomar cuidado a partir de agora, dizendo que parece existir cultivadores no seu mundo, então não faça nada descuidado. O Prota pensativo, mesmo que tenha ouvido sua avó falar desde pequeno sobre as lendas da montanhas Hualong, se pergunta se essas lendas são verdadeiras. Seu mestre fala que ele é bastante sortudo para encontrar uma fornalha de cerâmica imortal. No mundo de cultivadores pode haver uma grande guerra. Guarda logo isso, guarda. O Prota absorvendo a fornalha, pensativo, falando que se não tivesse se tornado um cultivador, não saberia dizer quantos tesouros estão perdidos por aí. Depois de louvar os deuses, o Prota desce a montanha com Xanxan e sua avó, dentro do seu quarto, se perguntando se essa coisa é mesmo uma fornalha. Seu mestre fala que precisa de sangue para ser refinada e depois é só usar seu fogo para fazer pílulas. O Prota dá uma mordida no seu dedo e joga uma gota de sangue em cima da fornalha. Ele começa a cultivar, dizendo que vai utilizar a técnica de seu mestre, magia de fogo. Começa a fazer uma chama nas suas mãos. Ele tenta usar ela na fornalha. Ele, dentro do seu mar mental, vê a fornalha gigante na sua frente, falando Tai Shang. Esse é o nome da fornalha. Ela começa a brilhar na sua frente. Ela fica novinha e o Prota feliz, falando que conseguiu. Está ansioso para fazer pílulas. Ele começa a se lembrar dos materiais que é preciso para fazer as pílulas. Começa a jogar todos eles dentro da fornalha, que começa a brilhar com sua chama. O Prota, enquanto estava fazendo a pílula, sentia a aura ao seu redor sendo sugada pela fornalha, e a velocidade para fazer é bem mais rápida do que ele imaginava. Começa a sair uma luz forte. O Prota, olhando dentro dela, vê umas pílulas, falando que a qualidade delas são excelentes. Segurando uma, fala que elas foram feitas com a receita padrão, mas vai comer uma para ver se não tem nenhum efeito colateral. Ele engole uma e começa a cultivar, falando que é tão poderosa que é melhor usar sua técnica Dankun para canalizar essa aura. Ele abre seus olhos, sua mão toda melada de branco, falando que cheiro nojento é esse? Pensativo, fala que parece o resultado do seu cultivo. Seu corpo expeliu uma camada de impureza dele. Essas impurezas aí, hein? Sei não, hein, Prota? Sei não. Umas batidas rápidas na porta. Sua irmã já abre rapidamente, perguntando o que você está fazendo, irmão? E que cheiro nojento é esse? Ela começa a fechar a porta devagarzinho, falando que tem um irmão pervertido. Prota chorando, mandando ela esperar, dizendo que não é isso que você está pensando. Indo para a montanha, fala que é melhor tomar um banho para evitar mais algum mal entendido. Uma mulher aparece na sua frente, perguntando se ele está indo tomar banho. O Prota, com um sorriso, fala que sim. Pensativo, fala que esse é um rosto que ele não conhece. Será que ela é de outra vila? Ela se aproxima, tentando seduzir ele, dizendo que me deixe esfregar suas costas, irmãozinho. Ele passa por ela, dizendo que já tem uma namorada. Ela já pula na sua direção, dizendo: então você já pode ir para o inferno. O Prota, segurando seu golpe, pergunta por que todas as pessoas gostam de atacar pelas costas. Ela pula, jogando uma cortina de fumaça, dizendo: irmãozinho, você até tem uma habilidade, hein? O Prota fala que parece que tinha uma arma escondida, hein? E quem é você? Ela manda o Prota chamar ela de assassina Raksha. O Prota fica com seu menino ativo, falando: droga, isso era o que mesmo? Raksha rindo, fala que isso mesmo, essa é a nossa arma secreta. Se um homem inalar esse gás, seu membro inferior irá inchar, restringindo seus movimentos
movimentos. O Porta tá abrindo o bocão, perguntando por que ela não usa essa droga para o bem da humanidade. Ela fala que ele deve saber o motivo dela estar aqui, manda ele entregar a receita da pílula lendária. O Porta se aproximando de um galho, fala que não tem nenhuma receita de pílula lendária, e quem está espalhando esses boatos está querendo se vingar dele. Raksha, puxando suas adagas, pergunta se ele acha que ela é burra, consegue ver as impurezas saindo do corpo dele como efeito colateral de ter usado a pílula lendária. O Porta segurando o graveto lendário, fala que então não tem mais conversa fiada. Ela avança nele, dizendo: irmão fedorento, seu pau não vai lhe ajudar em nada. O Porta dá um golpe, fazendo um buraco no chão. Ela é jogada pra cima, pega uma distância, falando que está no reino Jin Negro, e mesmo assim quase jogou no Vasco. O Porta sério, manda ela não subestimar seu pau de madeira. Raksha, com uma sombra na cara, pergunta: que tal você me deixar ir e no futuro eu fico te devendo um favor? O Porta diz que agora é tarde para a piedade, já que você veio até mim, se prepare para enfrentar as consequências do seu fracasso. Ela dá um sorrisinho malicioso. O Porta desvia de algo, era outra bomba de fumaça. Ela rindo, fala que ele ainda é muito inocente. O Porta falando que essa névoa é venenosa, é muito grande, não vai conseguir evitar ela. Raksha aparece na beira da névoa, o Porta enxergando tudo torto. Ela falando: irmãozinho, você tem muito talento em artes marciais, mas ainda não tem experiência. Está gostando da minha névoa vermelha? Ande logo e me dê a receita de pílula, senão irei pegar leve com você. O Porta se dando uma dedada, fala que dessa vez parece ser uma assassina profissional. Os métodos dela são bem sujos e nossa diferença não está na força, mas sim na experiência. Ela dando um sorriso, falando para ele não resistir à sua névoa. Ela não é fácil de ser repelida, e se ele não quer entregar logo a receita, ele irá morrer. E não esqueça que você tem família, sua irmã e sua avó também irão morrer com você. Porta fica puto, usando sua aura, chamando ela de maldita bruxa velha. Você não tem vergonha de usar esses truques sujos? Ela fica analisando: esse moleque parece estar sério, hein? Vou me esconder e observar por um tempo. Ela recuando, falando que já matou várias pessoas. Se estivesse levando a sério, já teria matado ele. Mas como você não quer ajudar, não me culpe por ser cruel. O Porta tentando sentir ela, fala que parece que ela camuflou sua aura. Ele escuta um som de moita se mexendo, um coelho sai correndo da moita. Raksha, aproveitando o barulho, vem junto com o coelho. O Porta se perguntando: que isso? É um coelho? Raksha já aparece atrás dele com um sorriso maligno, mandando ele para o inferno. Ela se espanta. O Porta falando que ela pode esconder sua aura, mas não pode esconder sua intenção assassina. Ela tenta dar um golpe no Porta. O Porta taca fogo nela, perguntando se ela está com frio. Ela gritando de felicidade: socorro, me ajuda! O Porta acaba esquecendo ela no fogo e queima até os ossos. O Porta usando seu dedo, fala que a névoa venenosa está se espalhando por todo o seu corpo. Começa a cultivar, dizendo que vai primeiro usar seu poder para dissipar essa névoa. Olhando para a adaga no chão, fala que foi sua primeira vez usando sua energia espiritual de forma descontrolada. Acabou esgotando toda ela. Ele pega a adaga do chão, segurando ela, fala que você nunca deveria ter ameaçado minha irmã e minha avó. Elas são as coisas mais importantes da minha vida. Ele começa a passar mal e dá uma vomitada no chão. Jogando a adaga no rio, fala que pensou que se sentiria bem matando pessoas tão perversas. Não achou que se sentiria tão desconfortável assim. Ele continua andando em direção ao lago, vendo uma sombra. Fica se perguntando se tem alguém ali. O Porta tá falando irmã Jinfeng. A pessoa se vira para ver quem é. Ela olhando para trás, falando que teve a impressão de alguém ter chamado o seu nome. O Porta atrás de uma árvore, falando: ué, a irmã Jinfeng não tinha ido trabalhar na cidade? O que ela está fazendo aqui agora? Ela ajeitando a sua toalha. O Porta brechando, fala que não pode fazer isso. Considera ela uma irmã desde criança. Ele não pode agir assim. Os seus demônios interiores falando: não seja tímido, é só uma olhadinha. Isso mesmo, breche, breche. Somos todos adultos. Qual o problema espiar um pouquinho? O Porta perguntando por que seus pensamentos interiores são dois diabinhos. Ele continua brechando, fala que é melhor deixar pra lá. Não é esse tipo de pessoa. Seu diabinho pensativo diz que depois de ver o suficiente, agora ele age como uma pessoa de honra. O Porta entrando no rio, fala que o rio Fada é realmente incrível mesmo.
mesmo em uma época fria ele continua quente. Sua avó dizia que as fadas tomavam banho nesse local. Ele se deita na água igual um baiano safado, começa a se lembrar da sua infância, falando que aqueles eram bons tempos. Ele sentia algo embaixo da água, vendo umas barbatanas douradas, se pergunta se isso é um peixe. O peixe chega mais perto, ele falando: nossa, que peixe atrevido, não tem medo das pessoas. Mergulhando, fala que achou que eles todos tinham sido capturados e mortos pelos estrangeiros, mas parece que ainda tem alguns. Eles são enormes. O prota começa a se concentrar e usa uma técnica de segurar a respiração, seguindo o peixe. Fala que é impressionante o quanto o rio Fada é profundo. Ele se espanta, chega em um local com vários peixes, dizendo que é por isso que eles tinham sumido. Eles estavam aqui se escondendo nas profundezas. Ele vê algo mais ao fundo brilhando, fala que vai lá checar. Chegando no local, vê um esqueleto de uma cabeça enorme com uma espada enfiada nele. Ele abre um olhão, seu mestre perguntando o que ele está fazendo. Está sentindo uma aura demoníaca muito poderosa. O prota pergunta: mestre, isso é um demônio? Seu mestre fala que não, isso é um dragão extremamente grandioso. Seu mestre fala que qualquer dragão que tenha enfrentado 8 calamidades é mais forte e mais poderoso que um dragão normal. E olha essas gramas ao redor daqui, elas são extremamente valiosas. Além disso, essas gramas espirituais demoram cerca de milhares de anos para crescer, e essas aí devem ter pelo menos uns 6 anos. O prota olhando, fala: é tão velha assim? Seu mestre fala que essa erva é rara até mesmo no mundo de cultivo, mas está preocupado com ele. A terra possui uma criatura que é capaz de matar esse poderoso dragão. O prota se afogando porque acabou o tempo da técnica de respiração. Lin Feng tomando seu banho, fala que ama deixar seu corpo limpo. É nessas horas que vemos que a gravidade não funciona no Marroá. Ela vê umas bolhas saindo da água. O prota já parece cheio de peixe, falando que não consegue respirar. Ele segurando o peixe, fala que aquele lado do lago é conectado com essa parte, por isso varei aqui. Dentro da água, Lin Feng desmaiada. O prota pega ela nos seus braços, leva ela até a beira do rio, pensativo, fala que depois pensa sobre o dragão. É melhor acordar a irmã Lin primeiro. Ele usa sua dedada especial no pulso dela. Ela dá um gemidinho. Yamete Kudasai. Ela acorda falando: Yang, o que está fazendo aqui? O que aconteceu comigo? O prota alisando seu cabelo, fala que viu ela desmaiada e a salvou. Corada falando: Yang, não me toque, eu sou a estrela maléfica que mata homens, fique longe de mim. O prota vai dar uma cantada que é um homem que luta contra tudo, até mesmo contra o destino de alguém. Uma mão lhe dá-lhe um tapa na cara quando ia terminar sua frase. Sua irmã falando que achou estranho ele demorar tanto. Não imaginava que você estivesse fazendo isso com a irmã Lin, seu irmão pervertido. Na casa do prota, a irmã Lin falando, pedindo desculpas. Aconteceu algumas coisas, por isso vim jantar aqui hoje. A avó do prota dizendo que faz bastante tempo que ela não vem aqui. Quando era criança, vinha quase todos os dias. A irmã do prota se fazendo de bobo. Desculpa, Oni-chan, não sabia que você estava salvando a irmã Lee. O prota brabo, falando que é bom que ela saiba disso. Sua avó vendo o peixe, pergunta se esse peixe é mesmo do rio Fada. Faz tempo que não vi um peixe ali. Achou que ele estava extinto. O prota fala que deu muito trabalho a esse peixe, então vamos aproveitar. Pensativo, diz que quase perdeu a vida para pegar esses peixes, e nos últimos minutos pegou a grama e a espada que estava no dragão. As três começam a provar o caldo do peixe, uma imitação barata de Shokugeki começa. Sua irmã falando que é como se ela fosse um peixe. A irmã Lin falando que o aroma das ervas dominaram todos os sentidos. A avó do prota falando que é como se ela tivesse voltado a ser uma menina de 16 anos. As três falando que é delicioso. O prota orgulhoso fala que colocou 1/3 da pílula nessa sopa. Além do peixe dragão ter crescido comendo aquela grama rara, essa sopa é um excelente biotônico para elas. O prota pergunta por que a irmã Lin está aqui no campo, já que estava trabalhando na cidade. A irmã Lin fala que, como ele sabe, sua mãe sempre teve problemas na perna, e os médicos disseram que a perna dela piorou e precisa ser amputada. Por isso chamou um médico da cidade para ver ela. O prota diz que vai com ela, já que faz bastante tempo que não vê a tia Wang. A irmã Lin falando que está em casa, Tadaima. Essa é a tia Wang. Ela pede para o prota chegar mais perto para ver ele. O prota olhando para ela, fala que alguns músculos estão necrosados. É
bem ruim. O Porta fala que ouviu que ela não estava se sentindo bem ultimamente, por isso veio vê-la. O Porta pensativo fala que nos livros do seu mestre tem um método de lidar com isso. O Porta disse que trouxe um peixe também. Ela fala que é muito caro para aceitar ele. O Porta diz que pegou no Rio da Fada. É um biotônico poderoso, bom para o corpo, e depois vai pagar mais para elas comerem. A irmã Lin pede para ela aceitar, já que é uma ocasião especial. O Yang vira aqui nos visitar. Eles escutam umas batidas na porta. Ela atende falando: "Ô doutor, é você, chegou." O doutor já chega reclamando, falando que esse lugar é muito longe, não tem nenhum poste de luz e quase me perdi. Onde está minha paciente? A irmã Lin correndo, fala que está ela, é a minha mãe. O Prota olhando com seu peixe na mão, o médico passando por ele, falando: "Quem é esse maluco? Ele fede demais a peixe." O doutor saca o seu óculos do casaco, analisando as pernas, fala que a necrose já se espalhou tanto que a perna precisa ser amputada, caso contrário a vida dela correrá perigo. A irmã Lin perguntando se não tem nenhuma outra forma de salvar a perna dela. Ele diz que não tem outra maneira, e não tem ninguém em toda a China que saiba mais do que eu. O Prota fala para deixarem ele tentar. O médico se aproxima dizendo para ele não interferir em coisas que você não sabe. Você sabe pelo menos que tipo de doença ela tem? O Prota fala que sim, e pode garantir que pode curar a perna dela dentro de um mês. O Prota pede para a irmã Lin lhe dar um conjunto de acupuntura que irei restaurar o tato da perna da Tiwang. O médico dizendo que os jovens só sabem falar. A irmã Lin feliz fala que se ele conseguir curar sua mãe, ela fará qualquer coisa que ele quiser. O médico fala que se ele conseguir devolver o tato da perna dela, ele vai se ajoelhar na frente dele e vai chamar ele de vovô. O Prota só com um sorrisinho pensando, depois ele vai se arrepender. A Tiwang falando que não tem problema perder uma perna, ela só fica preocupada com a Ling Feng, que disse que deixaria seu trabalho para ficar aqui comigo, e mesmo que você possa curar minha perna, cuide da minha filha, ela é muito bondosa e bonita, porque vocês dois não começam a morar juntos? A irmã Lin envergonhada, perguntando o que está falando, mamãe. Bota sério, fala para deixar essa conversa para depois que eu curar você. Ele começa a enfiar agulha nela. O médico assustado fala que ele aplicou todas as agulhas de acupuntura de uma vez só. Fica brabo. Você está tentando enganar quem? Isso não vai ajudar em nada. Bota pergunta como ela se sente. A Tiwang com um sorrisinho fala que sente uma pequena coceira na sua perna. O médico fica assustado que fica calvo na mesma hora. E acabou. Se você ficou até aqui, comenta aí embaixo. Identidade. Fui.